Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao canal Geração Ômega. Este canal que tem como objetivo principal trazer o estudo da palavra e que assim nós possamos nos preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Esse é o meu maior desejo. Eu espero que esse seja o desejo do seu coração, estar pronto e preparado para a volta do Senhor Jesus. Ei, no tema, né, no grande conflito, nessa série, o grande conflito, o tema de hoje, ele é um tema mais discutido entre as religiões de um modo geral. O segredo sobre a morte. A verdade sobre a morte. Ei, para onde vai a pessoa quando morre? E aí, você tem essa dúvida? Você já se perguntou? Então, você conhece, com certeza você conhece história de pessoas que disseram assim que já viram as pessoas algum fulano que morreu, ciclano que morreu, que veio, que falou com ela, que pediu para fazer isso, pediu para fazer aquilo outro. Aliás, você tem medo de assombração? Você tem medo de fantasmas? Então, o que é que a palavra de Deus tem a dizer com respeito a tudo isso? E a grande pergunta, né? O que acontece com a pessoa quando morre, né? O que acontece com ela? Para onde vai? Então, tudo isso nós vamos estar conhecendo aqui um pouco. Será que existem motivos para nós temermos, para nós termos medo das pessoas que morrem, ou para termos medo desta realidade? Olha só, é, o rei Luís VI, lá da Alemanha, ele tinha tanto medo de morte, que ele proibiu se falar perto dele a respeito de morte e ele mandou construir uma torre entre o seu castelo e uma igreja que tinha ali próxima, porque naquela igreja tinha se sepultado algumas pessoas. Então, a grande pergunta é esta: o que acontece com a pessoa quando morre? Para onde ela vai? Será que ela pode voltar? Ela pode conversar conosco? Enfim, quais são as perguntas, né? Aliás, quais são as respostas para estas perguntas? Então nós vamos estar vendo aqui é, nesse estudo, ok? Então já lhe digo, olha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E olha, faça seus pedidos também, tá bom? Que nós vamos estar aqui abordando esses temas. Gostaria de começar já lendo um texto para vocês, Romanos capítulo 6 e o versículo 23, ele diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, né? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então veja, Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer o seguinte para mim e para você. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: que o pecado entrou por um só homem, e assim também veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então qual é o problema da morte? É que a morte ela atingiu todos os seres humanos. A morte passou para todos os homens. Por quê? Porque todos os homens pecaram, porque todos nós somos transgressores da lei de Deus, e infelizmente estamos fardados à morte. Este é o nosso salário de acordo com a Bíblia. Ei, mas antes de continuar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você puder, feche seus olhos. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra, por termos o privilégio de abrirmos a Tua Palavra e estudá-la. Ó Pai querido, que o Senhor possa tocar a cada amigo, cada irmão que conhecer essa mensagem, que estudar a Tua Palavra e que assim, Senhor Deus, ele possa conhecer a verdade e assim possa ser liberto, como diz a Tua Palavra. Então seja, Senhor Deus, conosco, seja o nosso professor, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja tocando e quebrantando o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, então, olha só, para nós conhecermos então o que acontece com a morte, é importante nós voltarmos ao início, né? Ou seja, a vida, porque a morte ela é uma interrupção da vida, né? A morte é uma interrupção. A morte é um nó no cordão da vida. E então, somente indo ao princípio, nós podemos então entender. Então, voltando aqui ao livro de Gênesis, nós vamos ver. Mas antes, vamos ver como é que entrou o pecado, né? E como é que entrou a morte. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, os versículos 16 e 17, aparece Deus dando uma ordem para Adão e para Eva. E vamos ver aqui qual foi essa ordem que Deus deu para Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, esta foi a ordem que Deus ele colocou para Adão e para Eva.
né? Olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos desta árvore que está no meio aqui do jardim, né? Vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Certamente morrerão. Mas aí, ao passar do tempo, né, Adão e Eva ali estavam conversando, né, e tudo mais, andando, fazendo as coisas pelo jardim, de repente, em um dia, aparece a seguinte situação que eu vou ler agora para vocês, Gênesis capítulo 3, os versículos do 1 ao 5, ok? Gênesis capítulo 3, verso do 1 ao 5 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só. Então veja, Deus ele tinha dito para Adão e para Eva, olha, vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas a serpente, conversando ali com a mulher, primeiro ele colocou uma dúvida na mente dela. O que foi que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore? Que história é essa? E Eva foi tentar explicar, não, a gente não pode comer apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente comer dela, a gente vai morrer. E aí, Satanás ele disse: Não, é certo que vocês não vão morrer, mas pelo contrário, vocês serão como Deus. Veja, o desejo que tinha no coração dele, que ele tinha no coração de ser como Deus, ele não conseguiu, ele agora quis transferir para Adão e para Eva para poder derrubar Adão e Eva. Infelizmente, o que aconteceu? Realmente eles morreram. Eles comeram do fruto, aliás. E olha, é interessante porque o texto diz, a serpente diz, ó, o versículo 4 diz aqui: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem foi que disse que morreria? Foi Deus. Mas quem foi que disse que não morreria? Satanás. E muitas pessoas hoje, elas acreditam mais nas palavras de Satanás, nas palavras da serpente, do que na palavra de Deus. E muitas pessoas acreditam que quando a gente morre, na realidade a gente não morre, apenas evolui, apenas se liberta e vai para um estágio superior. E aí? Quem estava certo? Deus ou Satanás? Veja, quando nós analisamos na seguinte expectativa, Adão e Eva comeu o fruto, mas eles morreram na hora? Não. Mas a pior morte foi eles verem que um animal inocente morreu em seu lugar. E a pior de todas foi ver o seu filho mais velho matar o seu filho mais novo. É claro que lá em Gênesis capítulo 5, versículo 5, vai dizer que Adão morreu com 930 anos. Entendeu? Então assim, morreu ou não morreu? Morre. Comer, desobedecer a Deus, com certeza leva à morte. Então, veja, diante da afirmativa da serpente, que a alma não morre, de que não morrereis, é certo que não morrereis, surgiu. Para onde vai a pessoa quando morre? Ela vai para o céu, ela vai para o purgatório, né? Ali surgiu o espiritismo, né? A pessoa morre, fica flutuando, fica vagando, volta, não volta. Para onde vai a pessoa quando morre? E hoje os cristãos têm, será que vai para o purgatório? Vai para o seio de Abraão? Vai para o céu? Vai para o inferno? Para onde vai a pessoa quando morre? Então tudo isso nós vamos estar vendo aqui nesse estudo, ok? Então o que acontece com a pessoa quando morre? Então é importante nós entendermos aqui Gênesis capítulo 2, versículo 7. Por quê? Porque aqui vai falar a respeito da vida, como Deus criou Adão e Eva. E veja só, Gênesis capítulo 2, o versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja, Deus ele criou o homem do pó, né, do barro, e soprou nele o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, eu sempre faço essa pergunta: o pó, a terra, ela sente fome? Sente sede? Sente medo? Não. Por quê? Porque não tem vida. E o ar? Sente fome? Sente sede? Sente medo? Também não. Por quê? Porque eles não têm vida. E olha, Deus juntou duas coisas que não têm vida e formou uma que tem vida. É interessante porque o texto diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente.
Veja só, eu tenho uma Bíblia, mas eu não sou uma Bíblia. Entendeu? E o texto bíblico diz que eu sou uma alma, não que eu tenho uma alma. Você consegue me entender? Então o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ter vida, alma vivente, né, de acordo com Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Então veja só, o que acontece então com a morte? A morte é justamente o contrário. Se no início, na vida, Deus juntou, na morte o que acontece? Acontece a separação entre o barro e o fôlego de vida que Deus tinha dado. Então vamos acompanhar isso? Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 19, aqui diz assim para mim e para você. O versículo 19 diz: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então veja, aqui é o início, Deus está dizendo, olha, tu é pó e ao pó você tornará. Vamos lá, Eclesiastes agora, capítulo 12 e o versículo 7. Tá? Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 7, ele vai dizer assim para nós, com respeito a esse estudo. O versículo 7 está bem aqui e diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí você talvez esteja dizendo assim, tá vendo aí, ó, vai direto para o céu. Ei, meu amigo, mas deixa eu te perguntar, será que todo mundo vai direto para o céu? Se nós acreditarmos que o espírito volta para Deus que o deu? Claro, aqui não está falando de um espírito desencarnado, não está falando de um Leonardo que sai de dentro de mim quando eu morrer. Quando eu morrer, sairá de dentro de mim. Não. Aqui está falando justamente de um espírito, na realidade, no sentido de fôlego, porque aqui a palavra é pneuma, né? Você lembra aí, pneu? Por que pneu tem a mesma situação? Porque no pneu tem ar, tem vento, tem fôlego ali, entendeu? E é a mesma coisa que tem em nós. Então o texto está dizendo o seguinte, que o pó volta à terra como era, como disse lá em Gênesis, e o espírito volta para Deus. O último suspiro, esse último suspiro vai para Deus, volta para Deus, ok? Porque foi Deus quem nos deu lá no Jardim do Éden, ok? Então, meu amigo, é justamente isso. Então, veja, a alma vivente, ela deixa de existir quando o pó se separa do fôlego de vida que Deus deu, ok? Olha só, Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, até gostaria de ler esse texto também com vocês, só para tirar uma dúvida aqui, né, que muitas pessoas têm. Eclesiastes capítulo 3, verso 20 diz assim, 20 diz aqui, diz assim, ó, todos vão para o mesmo lugar, todos perecem, do pó e ao pó tornarão. Vamos ler o versículo 19 primeiro. Diz assim, ó, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Vocês entendem aí? Então é só para explicar, né? E diz aqui, fala do mesmo fôlego também, que Deus também colocou o mesmo fôlego. Eles têm o mesmo fôlego de vida que o ser humano, ok? Então lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, não está falando de um espírito desencarnado, mas apenas do fôlego que Deus concede a todo ser vivente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Mas Satanás lá no Éden plantou a ideia de que o homem não morreria, e por isso que hoje surge essa grande questão, o homem morre ou não morre? Para onde vai a pessoa quando morre? Para o céu, para o inferno, para o purgatório, para a sepultura? Reencarna, não reencarna? Vai para o seio de Abraão? Para onde é que vai a pessoa quando morre? O que acontece com ela? Ok? Seria a alma imortal? Né? E com respeito a isso, será que a alma seria imortal? Né? Será que eles têm alguma ideia? Será que eles têm algum pensamento lá? Será que eles estão vivos e conscientes? Então, a Bíblia fala e a Bíblia responde todas essas perguntas. E eu gostaria de começar respondendo para vocês aqui. Veja só o que diz alguns textos bíblicos. E eu gostaria de começar aqui com Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 4. Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz assim, ó: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, meu amigo, a alma morre ou não morre? É claro que morre. Por quê? Porque a alma somos nós. A alma na Bíblia é uma pessoa viva. E aqui o texto está dizendo, ó, a alma do pai, a alma do filho, aquela que pecar, morrerá. Por quê? Porque a alma é uma pessoa viva.
e a alma morre. Por quê? Porque a alma somos nós, e todos nós pecamos, e todos nós estamos fardados ao pecado. Veja só, quando uma pessoa morre, agora voltando novamente para Eclesiastes, capítulo 9, e Eclesiastes ele diz o seguinte para mim e para você. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 5 e 6 diz. Aqui, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz embaixo do sol. Então, meu amigo, a pessoa quando morre não sabe de coisa nenhuma, ela não tem memória, sua memória jaz no esquecimento. E veja só o versículo 10 o que diz. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Entendeu, meu amigo? Então, quando a pessoa morre, a sua memória é entregue ao esquecimento, ela apaga, ela deixa de existir, ela não sabe de mais coisa nenhuma. E diz aqui, ó, o texto, olha, tudo quanto te vier na mão para fazer, faça hoje, porque no além, na sepultura, para onde tu vai, não existe obra nem conhecimento algum. Gostaria de ler outro texto com vocês. Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7, o versículo 9 e 10 diz assim. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, e nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então veja, Jó está dizendo aqui que aquele que morre, ele desce à sepultura. Para onde vai a pessoa quando morre? Para a sepultura. E ali não tem conhecimento nenhum. E ele não volta, tá? Ele não conhece mais a sua casa, porque nele não há mais consciência, meu amigo. Perdeu-se a consciência. Veja só, a pessoa quando morre, a pessoa morre, ela não permanece, diz Jó capítulo 14, verso 2. O homem é consumido, Jó capítulo 14, verso 10. Ele volta ao pó, Jó capítulo 34, verso 15. No mesmo instante, no mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos, diz Salmo 146, versículo 6. O fôlego de vida volta para Deus, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, como nós lemos. Eles não têm conhecimento algum dos homens, Jó capítulo 14, verso 21, e também Eclesiastes capítulo 9, é claro, versículos 5 e 6. Não há conhecimento de coisa alguma, Salmo 146, versículo 4 e Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Ok? Veja só, em 1 Timóteo, aliás, capítulo 1, verso 17, diz que o único que possui imortalidade é Deus. Nenhuma outra coisa não possui imortalidade. Somente Deus. Somente Deus é imortal. Nós, seres humanos, somos meros mortais. Bom, porque imortalidade é apenas um atributo de Deus. Somente em Deus há vida eterna e nenhum outro mais. E longe de Deus nós estamos fardados à morte. Em João capítulo 17, verso 3 diz isso. Ok? O homem é mortal. Deus vai conceder vida eterna para os salvos, e apenas para os salvos. 2 Timóteo capítulo 5, ou capítulo 1, verso 10, e João capítulo 5, versículos 12, e capítulo 5, verso 40, e o capítulo 10, verso 10 também. Bom? Veja só, em João capítulo 5, versículos 28, eu gostaria de ler esse texto com vocês. João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz assim. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Meu amigo, a única solução para a morte é a ressurreição. Veja, Jesus ele morreu em meu e no seu lugar. E o que aconteceu com ele? Ressuscitou ao terceiro dia. Sabe? A única solução que a Bíblia apresenta para a morte é a ressurreição em Cristo Jesus. E veja, aqui o texto está dizendo que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para o juízo final e morrerem de novo. Infelizmente é assim que irá acontecer. Ok? 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 16, ele diz assim para nós, eu gostaria de ler esse texto com vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz assim, ó. Aliás, o versículo 3 em diante diz assim, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha só, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí veja só o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então veja, a ressurreição é a única esperança que nós precisamos ter. A ressurreição em Cristo Jesus. Ok? Segundo Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 8, vão dizer que os mortos ressuscitarão, mas que eles morrerão e morrerão definitivamente. Os ímpios morrerão definitivamente, porque Deus há de restaurar esta terra. Veja, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 4, diz que Deus não aprova, pelo contrário, Deus condena e abomina quem consulta os mortos. Isaías capítulo 8, versículos 19, diz que nós só devemos buscar a Deus para saber a respeito do nosso destino final, a respeito do futuro. Devemos buscar a Deus e a sua palavra, porque ela nos revela o futuro, e apenas o futuro. E Deus abomina, né? Consultar os mortos. Aparece aqui também em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. A maior promessa que Deus ele concede para mim e para você é de que ele voltará, e para aqueles que o aceitarem, ele os ressuscitará. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Então veja, não nos foi revelado o dia da volta do Senhor Jesus, assim como também não nos foi revelado o dia em que nós morreremos. Então, portanto, meu amigo, é importantíssimo que eu e você estejamos preparados. O diabo ele faz de tudo para achar que existe salvação após a morte, mas não existe, meu amigo. A salvação é somente agora, enquanto nós estamos vivos e podemos tomar uma decisão ao lado de Cristo. Ei, Satanás, ele fará de tudo. E talvez você me pergunte assim, mas Leonardo, então o que dizer daquelas pessoas que apareceram, daquelas aparições de fantasma, de vultos, de pessoas aqui e tal, que já tinham morrido e apareceram? Deixa eu ler um texto aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 também diz assim para nós. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11, diz assim. Aliás, 2 Coríntios, tá? De vez em quando eu me confundo aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. E os versículos do 11 em diante diz assim. Versículo 13 diz assim. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, se Satanás ele pode se transformar em um anjo de luz, se os seus ministros podem se transformar em ministros de justiça, imagina se ele não pode se transformar em mim e em você, ter a mesma voz, falar muitas coisas que, claro que ele conhece, né? Ele é um ser espiritual, embora caído, ele continua sendo um ser espiritual. Então, nós não podemos subestimar, sabe? Só existe salvação agora. Eu não posso salvar você, somente Cristo pode lhe salvar se você entregar o seu coração a Ele, tá bom? Então que você possa entender que quando morre, você morre ou morre salvo em Cristo Jesus, ou você morre perdido, infelizmente perdido para todo sempre. A oportunidade é somente agora. Hoje é o tempo, agora é o tempo. Hoje é a oportunidade de se decidir ao lado de Deus. E aí, meu amigo, qual será a tua decisão? Não espere mais, não deixe para amanhã, pois o amanhã pode ser muito tarde, né? Hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Qual vai ser a tua decisão? Por favor, meu amigo, tome a decisão ao lado de Cristo. Você crê na verdade? Você crê na verdade sobre a morte? Você crê que hoje é o dia de aceitar a Jesus Cristo?
Então tome essa decisão. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui na descrição nos comentários do vídeo, tá bom? Por favor, mande mensagens, tire suas dúvidas, vamos juntos estudar a palavra de Deus e nos prepararmos para termos um encontro com o Senhor quando Ele voltar nas nuvens dos céus. E olha só, está bem pertinho de voltar. Então, que nós estejamos preparados. Vamos orar? Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado pela decisão de cada pessoa, de cada amigo que assistiu esse vídeo. E Pai querido, que o Senhor os ilumine, que o Senhor cuide de cada um de nós e que o Senhor nos ajude a não sermos enganados pelo inimigo, pelo contrário, a sempre pela Tua palavra sermos libertos pela verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie em nome de Jesus. Amém. Valeu, meu amigo, um abraço e até mais se Deus quiser. Valeu!